Vamos começar a. Vamos gravar aí nosso primeiro react de hoje, mais um do canal do Fiore, ou Fiori, ainda não sei como pronuncia o nome do canal. É o mesmo canal que a gente reagiu o vídeo sobre o medo do espaço, que eu achei top. E o MKP aí mandou mais um vídeo aí pra gente reagir. E o título do vídeo é O Folclore Brasileiro é Assustador. Nunca vi dessa forma. Será que esse vídeo vai fazer mudar de opinião? Vou tirar esse bagulho aqui de navegador padrão, não quero. Bora lá reagir então? Esse Às videozão do vezes o folclore Fiori. brasileiro Bora. é meio cringe. Isso é mesmo. Pessoalmente, eu não acho o Saci aterrorizante, o Caipora parece um gnomo, o Cabeça de Cuia é uma lenda meio brega e tá Pô, tudo mas bem. isso daí, Na desse jeito verdade, aí já é nem assustador todas as já. lendas precisam dar medo, e esse nem é o objetivo de grande parte delas. Mas como um canal que cresceu no terror, eu senti a necessidade de encontrar terror no folclore e trazer isso pra vocês. Então eu fiz uma vasta pesquisa, me enfiei nos cantos mais sombrios da internet achando que eu não ia encontrar nada demais. Até que eu me deparei com o Encourado. Com quem? Encourado. O Encourado seria uma versão brasileira de vampiro, só que bem mais bizarra e assustadora que os vampiros clássicos europeus. Oi? O nome já diz. Nunca ouvi falar disso. Ele inventou isso aí, né? Nunca nem vi. Ah, deve ser. Será que é historinha? Encourado. Bom, vamos ver o que ele vai falar. O Encourado usa roupa de couro. Tem duas grandes asas de morcego e é presente em todo o interior do Nordeste. Ele se alimenta de sangue. Será que isso é algum tipo de lenda local, assim? Que algum lugar específico tem a lenda sobre isso? Pode ser também. Tem muito lugar, assim, que tem as suas próprias lendas e, vamos assim dizer, folclore local. De animais e seres humanos, preferencialmente aqueles que não vão à igreja. E não pela falta de proteção que a igreja poderia oferecer, mas porque o seu sangue é simplesmente mais saboroso. Diz a lenda que quando as galinhas param de botar ovo, quando os cachorros não saem para fora e urubus rodeiam a casa, é sinal que o Encourado tá por perto. E quando isso acontece, ou você vai embora o mais rápido possível ou não tem o que fazer. Porque todas as coisas eficazes contra o vampiro, como alho, luz do sol, cruz, água benta ou O qualquer encourado coisa religiosa, não funciona nele. contra ele. Literalmente, ele não tem uma fraqueza. É quase Impossível. como um deus. Uma criatura do horror cósmico invencível que só causa morte. E isso é muito bizarro. Isso lembra muitas histórias que eu já escutei. Minha avó mora no interior do interior do interior do interior da Bahia, né? Então é muito, pelo menos era muito comum contarem muitas histórias de gente que foi atrás do lobisomem, de que viu a caipora e esses negócios. Tá nessa pegada aí. Vamos ver. Fraqueza, ele não existe. Eu nunca imaginava que existia um vampiro brasileiro, que ele fosse mais poderoso que qualquer outro vampiro no mundo, muito menos que existisse uma lenda do folclore tão próxima do horror cósmico quanto o E olha lá, o Encourado. vampiro tarado, velho. E antes que você pense o contrário, Ele quer chupar. Esse vampiro quer chupar o sangue da mulher ou quer chupar outra coisa? o folclore Tá, tão vamos próximo lá. do horror cósmico quanto o Encourado. E antes que você pense o contrário, ele não é o único. O Boitatá, a cobra gigantesca e com corpo de fogo do folclore brasileiro, parece um monstro por causa da saído mão de um dele. conto de Lovecraft. Boitatá, isso aí eu já ouvi Não falar. basta a pele leu, Pera. Antes que você pense o contrário, ele não é o único. O Boitatá, a cobra gigantesca e com corpo de fogo do folclore brasileiro, parece um monstro saído de um conto de Lovecraft. Não basta a pele escamosa em chamas, os vários olhos na cabeça e toda a brutalidade inimaginável que uma serpente desse tamanho é capaz. Diz a lenda que quem simplesmente olha nos olhos do Boitatá fica cego e enlouquece completamente. Pois é, mano. Basta um olhar e a vítima se perde dentro Nunca de vi si, dessa entra forma. num estado de insanidade Mas se você for parar pra pensar, irrecuperável, realmente. quase como uma maldição, uma visão pior que a morte que te destrói e te deixa cego. É meio pro resto da assustador. vida. É porque quando a gente aprende sobre folclore na escola, as coisas são infantilizadas, né? Então é pra parecer legalzinho e bonitinho. O mais louco de tudo é pensar que essa é uma lenda muito antiga. Muito antes de existir Lovecraft ou qualquer conceito de horror cósmico, os povos indígenas já acreditavam no Boitatá e em toda a imagem surreal que ele tinha. Em outras palavras,
O Brasil inventou o horror cósmico. Ainda existem outras lendas, como a mula sem cabeça, um boitui e um Mula monai, sem por exemplo. cabeça, olha isso. Criaturas fisicamente cavalo terríveis e Lovecraftianas do seu que jeito. pega fogo Mas do o vídeo pescoço. não é sobre mano. isso e nem sempre horror cósmico é sinônimo de terror. E uma lenda brasileira porra que é me essa? causa terror, com certeza, é a do cabra cabriola. Quem? Aqui nesse canal eu já expressei o meu trauma por bodes, ovelhas ou cabras demoníacas, tipo Black Phillip do filme A Bruxa. Tem algo muito estranho no olhar Quem? Pera, cabra cabriola. Mas a gente tem aquela visão de um cara aleijado, gente boa. Do Saci. Então, mas se você for prestar bem atenção da história do Saci Pererê, ela também é. Se você for analisar friamente, ela não é legal. e uma lenda brasileira que me causa terror, com certeza, Ele é quase um fantasma. é a do cabra cabriola. Ele é um fantasma. Aqui nesse canal eu já expressei o meu trauma por bodes, ovelhas ou cabras demoníacas, tipo Black Phillip do filme A Bruxa. Tem algo muito estranho no olhar desses animais. O Mano, bode literalmente é uma representação do diabo. isso é um e por boneco. Isso que essa lenda me causa tanto Olha desconforto. o olho daquela cabra. Mas não somente por esses motivos. O cabra cabriola é uma criatura meio homem, meio bode, conhecida por se alimentar de pessoas vulneráveis e principalmente crianças. Quando o sol se põe nas cidadezinhas do Nordeste, ele vai à caça. Entra nas casas pelo telhado, janelas abertas ou portas, e é aqui que o negócio fica tenso. Porque ele não é um simples bode animalesco sob duas patas. O cabra cabriola, na verdade, é inteligente, sabe manipular mecanismos básicos como trancas de porta e cadeados, e ainda consegue imitar vozes humanas. Diz a lenda que ele escolhe as vítimas com antecedência. Observa a família, os pais e crianças por muito tempo, até que eles saiam de casa e deixem os filhos sozinhos. É, mas essa aí não é no Quando Nordeste, isso tá? acontece Essa no imagem que meio você da noite, colocou. surge a voz da mãe, A não ser que começaram a fazer casas do estilo americano lá no Nordeste, eu não tô sabendo, em algum lugar. pedindo para abrir a porta. As crianças ingênuas vão abrir, só para descobrir que não é mãe coisa nenhuma, mas sim um homem bode, que as comeria vivas em seguida. Cara, eu nunca ouvi falar disso. Detalhe, essa lenda é brasileira, mas tem raízes no folclore europeu e em divindades ancestrais do Oriente Médio como o Moloch, uma entidade conhecida, não à toa, pelos seus sacrifícios envolvendo crianças. E esse é mais um motivo para não contar essa lenda para nenhuma criança. Meu Deus do O céu. pior é que existe uma cantiga sobre ela. As mães cantam pros filhos antes de dormir e, cara, já não basta a Cuca e a música Como é dela que é? muda pra caralho. Não cantem a música de um bode demoníaco pros seus filhos, pelo amor de Deus! Pior que é verdade, né? Durma neném, senão a Cuca vem te pegar. Fala, o quê? Pior que assim, é tão natural cantar a música do Durma Neném que a Cuca vai pegar, tipo, e no final você tá falando, caramba, ó, moleque, é melhor você dormir, senão o bicho escroto, estranho, vai vir, vai te levar embora. Ô, boi da cara preta, então. Pega esse menino que não lembro mais o que foi. Ô, louco! Como assim? Mas essa do. Como é que é a do Cabra Cabriola? Cabra Cabriola, corre montes e vales, corre meninos e pares. Também. O quê? Também te comerá a ti se cá chegares. Nunca vi essa musiquinha, eu acho. Enfim. Dormir e, cara, já não basta a Cuca e a música dela que dão medo pra caralho. Não cantem a música de um bode demoníaco pros seus filhos, pelo amor de Deus! Obrigado. E por falar em dormir, eu preciso citar a pisadeira. Pisadeira, eu acho que eu já ouvi falar Que disso. aparece à noite enquanto as pessoas dormem. Deixa eu ver se é do que eu tô pensando. Como o nome já diz, ela pisa no nosso peito e prende o nosso corpo na cama, sem poder se mexer ou gritar por ajuda. Tipo Mais ou paralisia menos do como sono? seria uma paralisia do sono. Na verdade, a pisadeira é uma tentativa do nosso folclore em explicar esse fenômeno que afeta tantas pessoas dormindo. Também existe Nunca uma tive versão isso. indígena de Monstro dos Pesadelos, que é o Jurupari. Alguém já teve paralisia do sono? Diferente da Responde aí. pisadeira, que seria mais próxima de um Mandem- fantasma, ele digam é aí. tipo um demônio. Uma divindade do povo Maué, famosa por invadir sonhos e asfixiar as pessoas dentro delas, até a morte. Pera, Invadir perdi a tais parte. deuses que há tantas pessoas dormindo. Também existe uma versão indígena de Monstro dos Pesadelos, que é o Jurupari. Diferente da Jurupari. pisadeira, que seria mais próxima de um fantasma, ele é tipo um demônio. Uma divindade do povo Maué, famosa por invadir sonhos e asfixiar as pessoas dentro delas, até a morte.
Maluco. A gente sabe que ele é uma tentativa de explicar a paralisia do sono pelo próprio nome Jurupari, que significa literalmente aquele que tira da boca. Em outras palavras, o monstro que arranca a nossa fala e impede que Credo. possamos gritar por socorro, bem como uma experiência clássica de paralisia do sono. E beleza, cara, isso é explicado pela ciência. Mas justamente por ser uma experiência palpável e que pode acontecer com qualquer pessoa dormindo, transforma tanto a pisadeira, o Jurupari ou qualquer outra criatura do sono num monstro terrível. É quase como se elas deixassem de ser uma lenda e virassem monstros da vida real. E esses exemplos não são os únicos que chegam perto disso. Muito menos os que mais causam medo. Permito-me apresentar Qual é a o lenda próximo? do Lapatu. Quem? O Lapatu é uma criatura ciclópica parecida com uma pinguari, só que bem pior. Ele habita a É região tipo o nordeste Chewbacca? do Brasil, tem corpo espinhoso, dente de elefante e é conhecido por sua fome insaciável, pelo apetite em carne humana Não. e uma crueldade sem tamanho. Segundo os nativos da região, ele é pior que lobisomem, caipora ou qualquer lenda do país. E o motivo de tanto alarde é justificável, porque na verdade Labatu é um homem que existiu. Um mercenário francês que veio ao Brasil no século XIX, Pierre conhecido Labatu. por atos desumanos. Credo. Em 1819, Pierre Labatu desembarcava no Brasil, onde ajudaria a tomar regiões dos portugueses na luta pela independência, o que teria sido muito bom se ele não fosse um péssimo ser humano. Na verdade, Pierre Labatu era um homem violento, liderava um bonito, exército hein? de escravos, maltratava e Homem fuzilava as pessoas bonito. sem a menor preocupação. Há quem veja ele como uma figura revolucionária, e os livros de história costumam contar somente o lado bom, ignorando todo o sofrimento que ele causou às pessoas. Mas do folclore brasileiro humano, ele não passa. A criatura carnívora, cruel e sanguinolenta Labatu nada mais é do que uma representação do verdadeiro terror, personificada pelo imaginário das pessoas e daqueles que sofreram por Pierre Labatu. E não que o monstro não dê medo ou coisa do tipo, mas a verdade que se esconde por detrás, pra mim é muito mais perturbadora. E não tem como, cara, esse tipo de lenda que faz alegoria a acontecimentos reais sempre Tipo, ele é só uma representação, né? De fatos reais e fizeram meio que uma representação maligna disso. É o que eu entendi. Ah, ok. Quer dizer, não é ok, mas é diferente das outras. vai ser a pior. Seja do Cabeça de Cuia, que parece uma história boba de um menino com osso, mas que na verdade retrata a fome em algumas regiões do Brasil. Ou seja a lenda do Boto, que por um lado é um meme, mas por outro é uma metáfora à violência sexual contra as mulheres. Cada uma vai ter um lado inofensivo, bobo ou até mesmo cringe. Que é isso, velho? Um lado sombrio. Alguns desses terrores ficam escondidos pra sempre, perdidos e esquecidos por Cara, falta esse de bicho aí fontes lembra históricas. o bicho do Outros são Horizon lembrados do Zero nosso Dawn. folclore sob forma de criaturas animalescas, fantasmas e monstros. Sejam eles monstros literais, Capitão Caverna! Não consigo fazer. ou monstros humanos. Só faltou um porrete na mão pra ser o Capitão Caverna. Caralho. Tem a parte 2, hein? Tem a parte 2. Achei interessante. Vou querer reagir à parte 2. Cara, só uns bichos bizarros aí que eu nunca ouvi falar. Eu vou até pesquisar sobre. Eu quero saber mais desses bichos. Se quiserem react na parte 2, ó. É só mandar. É isso.